Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje para mais um FV Podcast e a gente quer agradecer a nossos patrocinadores, que é a Unitar, que é a Unitar Comunicação, a Cicobi Fluminense e é o Terceiro Setor. E hoje a gente trouxe um convidado da área de saúde que vai contar como foi a trajetória de sua vida, né, como profissional da área de saúde e trazer para a gente algumas inovações também dessa área e mostrar para a gente que é possível, né, através de um planejamento a gente conseguiu alcançar nossos objetivos. Esse convidado se chama doutor Marcos José Rodrigues Quintanilha. Ele é um doutor, né, com várias especialidades. Eu vou deixar ele se apresentar e falar as especialidades dele para a gente, né, doutor Marcos, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Eu queria agradecer a vocês a Uhum. oportunidade. Espero que eu esteja ah, com uma condição elevada para poder passar uma mensagem que seja proveitosa para todos que estão ouvindo. Então, doutor Marcos, fala para a gente aí qual é a sua especialidade, qual a sua área de atuação. Eu sou cirurgião geral e coloproctologista, foram duas especializações. Para você ser coloproctologista, você é necessário fazer uma pré-requisito, que é a cirurgia geral. Sou médico da Unimed, sou professor da Faculdade de Medicina de Campos, chefe do serviço de coloproctologia do Hospital Álvaro Alvim. Estou na cidade, eu não sou oriundo da cidade, sou imigrante para essa cidade tem 20 anos. Eu morava em Niterói e migrei para cá no intuito de ter uma qualidade de vida e assim, até por causa de filhos pequenos. Eu não me arrependo até hoje E das você escolhas. também tem uma clínica, né, onde você também faz o atendimento, né, consultas, né, e você atende algum plano de saúde, algum Tem. convênio? Quais são os seus Os convênios? atendimentos que a gente faz é não só ambulatorial, cirúrgico, mas eu atendo convênios como Bradesco, Petrobras, Unimed. Eu tenho vários convênios no consultório, a cabeça aqui, mas tem lá, atendo meu consultório no Platinum, no consultório privado, mas também faço ambulatório no Prontocardio, faço ambulatório na Nursing, trabalho na Álvaro Alvim, no Planta 2, quer dizer, a gente trabalha em tudo quanto é lugar. Então, ou seja, você atende toda a nossa população, então está mais do que acostumada a entender o que acontece, né. Eu vou fazer algumas perguntas pontuais, até para matar a curiosidade dos nossos ouvintes, né, quando que o problema surge, como que a gente pode cuidar dele. Mas antes disso, eu queria saber, né, um pouquinho da sua trajetória de vida enquanto profissional. Doutor Marcos, ele foi um cara que fez a faculdade, e como que você chegou nessa condição que você está hoje, tipo cirurgião, né, porque ninguém chega a trajetória não é fácil, né, as pessoas acham assim: "O sucesso chegou", mas o sucesso não chega sozinho, sem o sacrifício e sem você se dedicar. Fabiana, eu sou de uma origem humilde, nasci em São Gonçalo, me formei pela Faculdade de Medicina de Teresópolis com crédito educativo, tá? Eu tenho de formado 30 anos. E a primeira coisa quando você fala, o que que a gente precisa fazer? Credibilidade no que a gente faz. E aprendi com você, não faço, aprendi depois de um certo tempo ter gestão. Eu acho que o grande problema de um profissional autônomo é que ele não tem uma gestão financeira. E chega num ponto que a gente, por ser autônomo, a sua autonomia, você pega qualquer horário e você esquece, às Desse vezes, de lado, avaliar né. exatamente. Você esquece que, às vezes, o tempo a mais que você está gastando, em vez de você ganhar, você poderia economizar. E às vezes Isso você eu está aprendi. perdendo e nem sabe, porque é o Exa seu próprio tempo que você está deixando ir embora ali no esgoto. exatamente. Você mencionou uma coisa interessante que acho que a gente, antes de pensar em E mudar, né. mais, é economizar mais. Eu E acho que isso mudar também, até às vezes antes de mudar, às vezes a gente precisa fazer o planejamento, como a gente estava até conversando daqui a pouco, entender se é melhor ou se é pior, ou se programar para essa mudança ocorrer, né. E eu acho, assim, que hoje você não é só um médico cirurgião, você hoje é um empresário, porque a gente hoje consegue conversar de igual para igual e você já entende várias coisas da empresa. Então eu acho que o médico o empresário, ele tem que também aprender um pouquinho dessa área empresarial. Ele não pode só atender ou correr de um plantão para o outro, porque pode ele acabar perdendo dinheiro sem saber, essa né. questão exatamente, da gente se planejar. A gente faz da faculdade, eu saí da faculdade, fui fazer especialização, eu tenho 2 residências, eu tenho título de especialista, eu tenho 2 pós-graduação, fiz 2 MBAs em gestão, e a gente nunca para no ensino. A gente, na grande verdade, a gente está sempre reciclando. Acabei de vir de um congresso agora, todo congresso é sempre uma novidade, a gente tem que justamente apanhar aquilo que é importante ou não para ser aplicado, a viabilidade ou não. E justamente a gente não dá para só se preocupar na área de ensino, de ciência, mas também tem que na própria área pessoal. E eu estou tentando dividir, como você falou, estou pensando em aprender agora mais, já sei um pouco mais de imposto, já sei que se eu
gastar mais de um tal lado e vou ter um prejuízo por outro. Eu acho isso é muito importante. Equilibrar a sua vida como empresário Exa na área médica, né, de cirurgias, de tudo. E uma outra coisa que eu queria, saber de você, você na sua trajetória, hoje, você atua, por exemplo, só em cirurgias, consultas? Qual é a sua forma de condução, Por ser cirurgião, a gente faz muito procedimento. Eu opero, eu uhum. faço exames, tá, e faço a parte ambulatorial de consultório. E no consultório você faz alguns procedimentos também, tá. E uma das coisas que eu aprendi a nível de atuação, por você ser um profissional que faz procedimento, muitas das atuações são em unidades hospitalares. Você interna no hospital o paciente em determinadas unidades, e aí você presta atenção neles nesses locais, em loco. E outra coisa também que, né, a maioria das pessoas tem dúvida, qual é a melhor idade para você se proteger, né, sobre o que você cuida, que é uma coisa tão delicada e que as pessoas sentem um pouco de vergonha em procurar um médico, né, da sua especialidade. Falando em coloproctologia, eu acho que as pessoas realmente têm um certo tabu. Existe uma coisa das pessoas, é uma região inóspita para que as pessoas existe uma Pessoal, né, atividade bem pessoal, e é uma porém, intimidade, né. como qualquer patologia, a melhor forma é a prevenção. Se as pessoas não têm a noção, o câncer de colo é o segundo em incidência no Brasil. Ele está atrás na mulher só do da mama e no homem da próstata. Então a gente tem uma incidência, isso é uma estatística do INCA de 2023, se eu não me engano, de 22 a 23 mil casos novos por ano. Só que tem uma diferença. Esse tabu, uma vez o INCA falou uma coisa bem sensata: o pior câncer é o câncer, infelizmente, da ignorância. Às vezes, por uma vaidade, você deixa de se tratar no início. E é justamente isso. Nós temos agora, o fato aumentou muito a demanda dos pacientes com a artista Preta Gil. A Preta Gil ela foi acometida por uma patologia, uma neoplasia de câncer de reto, se eu não me reto, e foi mais tarde uma doença mais agressiva e apesar de todo o poder aquisitivo dela, toda a capacidade econômica, ela não conseguiu vencer a doença. Por quê? Toda doença que ela é tratada mais tarde, é muito mais difícil você tratar. A vantagem na coloproctologia, como acho que na maioria das doenças, se você conseguir tratar alguma coisa numa fase inicial, você resolve. E nisso tem. E Então existe, para esse tipo de especialidade existe cura, existe um tratamento. a questão é, quanto mais cedo e mais precoce você diagnostica uma patologia de colo, um câncer, uma doença, é mais fácil você resolver. Tem idade certa para isso? Existe uma preconização, era americana, e agora antigamente se falava com 50 anos, mas agora a gente traz para 45, quando você nunca teve nenhuma queixa. Porém, se você vai a algum ambulatório, eu dei como meta minha, se você vai no meu ambulatório, no meu consultório com alguma queixa de sangramento, algum desconforto, inicialmente eu vou saber da sua história, é muito importante saber a história, as pessoas têm que ter uma noção da história familiar, que muito do câncer do intestino ele vem de história familiar. Então, se você tem uma história familiar e está apresentando um sintoma, apesar de estar numa faixa de idade menor, é um alerta que eu tenho para que eu tenho que investigar um pouco mais. Agora, se a pessoa tá, nunca tive nada, eu vi falar, a Preta Gil morreu de câncer de colo, o que que eu tenho que fazer? A partir dos 45 anos de idade, a gente começa a fazer uma triagem. Agora, isso vai Mas também depender. nada impede se a pessoa quiser antecipar isso e N- dar uma Não, olhada antes, né. não, a questão característica é que a doença neoplásica, o câncer de colo, ele é uma característica da terceira idade. Então não adianta também você, às vezes, foi chegar muito cedo. Hum. Porque se você tiver hoje em dia com Eu já não sabia disso, tá vendo, pessoal? Eu nunca imaginei, né, e ele é meu cliente, mas eu nunca imaginei que seria os 45, né. a partir dos 45, quando você nunca teve E isso queixa. tanto para o homem quanto para a mulher. Exatamente. Isso quando você não tem queixa nenhuma. Quando Porque a gente não pode dizer que a gente está falando das patologias mais severas que a gente está falando de câncer. Mas as patologias orificiais são hemorroidas, fístulas, fissuras, essa não tem idade. Essa comete as pessoas, tem pessoas novas e pessoas mais idosas. Então, na verdade, o que a gente fala a nível de comorbidade, as neoplasias, os cânceres, eles são os mais agressivos e esse você tem que ter um adendo um pouco maior. Esse você tem que mais regular a estadidade, é a partir é uma média de idade, é a doença da terceira idade. Mas o que tem acontecido hoje, doutor Marcos, de novidade? Vivemos num mundo estressante, os nossos alimentos são alimentos que estão muito baseados na base de hormônios, estresse, o uso de drogas, isso tem mudado o fenótipo das pessoas. Então, a incidência, no valor total, ele mantém 22 a 23 mil casos. Porém, pacientes mais novos estão aumentando essa incidência. Então, o número absoluto é o mesmo, mas os relativos à incidência dos pacientes mais novos têm aumentado. Por quê, doutor Marco?
pela vida que a gente tem levado hoje em dia, pela ingesta de drogas, pelos alimentos baseados em hormônios, pela questão de embutidos. Então, a gente tem que fazer na grande verdade, uma disciplina de vida, para que você não possa evoluir para uma doença. Mas, uma outra dúvida também que surgiu aqui, por exemplo, a pessoa descobre que tem hemorroida. Perfeito. Ela poderia ter feito algo para isso não acontecer? A hemorroida ela não aparece do estalar de dedos. A Tá hemorroida é vendo? a consequência de fatores. Eu Uhum. costumo dizer para o meu paciente que eu preciso muito mais dele do que ele de mim. Quando você a pessoa vem me procurar para tratar Porque ninguém doença, gosta de conversar sobre isso, com né? certeza. Eu sou aquele médico que se eu passar na rua e cumprimentar, você agora vai É, dizer qualquer um. O proctologista, ninguém quer ter o proctologista à mão, mas na hora do desespero, nem muito é perto. perigoso. Então, se perguntar, meu médico eu vou ser médico de qualquer coisa, menos proctologista. Caramba! Mas a grande verdade é que a doença hemorroidária, como as patologias artificiais, ela tem uma, eu diria, causa-consequência. O que acontece, na maioria das vezes, é você desenvolve uma patologia decorrente de hábitos de vidas errôneos. Uhum. Então as pessoas, infelizmente, deixam de procurar, só deixam para procurar o especialista numa fase mais avançada. É uma coisa que é muito comum que eu falo: "Doutor, eu tive um sintoma há um tempo atrás, mas e por que você não procurou?". "Parou, doutor, parou, não tem que procurar mais". Eu falei: "Ué, mas esse sintoma foi uma fase inicial, e normalmente você vem desenvolvendo". Isso acontece para câncer também. Eu tenho paciente que você pega em fases avançadas, um tumor de intestino, ele leva de 5 a 7 anos, uma média de mais Pra de ele 7 desenvolver, para desenvolver. Então eu pego, fica quietinho lá, ele vai até desenvolvendo explodir. sem sintomas. Ele vai crescendo sem sintomas, como uma patologia. Quando você tem determinados tumores, que determinadas topografias do intestino, os sintomas só vão aparecer quando ele está muito mais desenvolvido. E esse é o grande problema. Por isso a prevenção, por isso a profilaxia. Na patologia oficial é assim. Tem alguma coisa que não está legal? Procure um especialista, não tenha vergonha. É justamente por isso. É muito mais fácil tratar qualquer coisa numa fase inicial do que você deixar de desenvolver. A doença hemorroidária ela pode ser tratada antes, sem uma cirurgia? Pode. Mas o problema é que depois que elas chegam a um determinado limiar de tempo, aí não tem isso. Aí vem a Não tem procedimento. jeito, né? Não tem jeito, você vai ter que reverter esse processo. Como? Infelizmente, o tratamento medicamentoso e de higiênico e cuidado não dá certo. Você vai ter que fazer o procedimento cirúrgico. E aí vem da nossa incansável, sempre estudar, sempre, porque novas tecnologias estão sendo desenvolvidas. Qual o intuito da medicina hoje em dia? Ofertar qualidade, rapidez e com menos dor para o paciente. Então, nosso ideal, a nossa meta, o nosso horizonte é ofertar um ensino de qualidade, um tratamento de qualidade com menos agressão. E aí, essas novas plataformas, aí você tem laser, você tem radiofrequência, você tem VAFT, são vários tipos de tratamentos, Nesse cada um com congresso uma que especialidade. você falou que foi agora, que você é um cara que está sempre se atualizando, correndo atrás de informações, né, um cara também que estuda independente disso, pelo que eu vi aqui, seu currículo, né, é muito bom. Que você viu nesse congresso, assim, de diferente para sua área? O que a gente tem discutido hoje em dia as coisas têm mudado de uma forma meio radical. Além dos avanços, que são as novas tecnologias, as pessoas hoje em dia estão voltando para um início, um primórdio de qualquer coisa, a atenção ao paciente. O paciente merece ser atendido como uma pessoa e não E como que uma é o patologia. atendimento humanizado que eles estão Exa chamando, porque exata estão esquecendo que ali tem um ser humano, né. Exatamente. Você não tem que ver a pessoa como uma patologia, em si alguém que precisa de ajuda. Então a gente está voltando aos primórdios, que as pessoas, decorrência da demanda de tempo, do cansaço, estão deixando isso De lá. de lado. E é isso que tem. Eu acho que a primeira coisa que você tem que ter com o seu paciente é empatia. Eu posso ser o melhor profissional do mundo, eu posso ter o melhor Eu acho que é currículo. confiança, eu acho que Exatamente. médico é confiança. Exatamente. Você tem que ter confiança no cara, porque ele vai te salvar de uma dor que você tem. E você confiando, como fazendo aqui um adendo, a gente troca de profissional. Eu confio em você como especialista que você é, porque eu sei que você sabe fazer. Independente do que disser: "Doutor, ô Marcos, você vai fazer isso", eu vou. Então eu acho que isso está faltando hoje em dia, empatia. Eu posso ter o melhor currículo do mundo, mas se eu não passar confiança para o meu paciente, ele não vai fazer. Então eu acho que isso que está voltando hoje em dia, a gente tem ficado preocupado justamente com isso. As pessoas estão voltando a essa preocupação, porque está sendo deixado de lado. E você acha que, assim, essa nova geração que está aí é um pouco preocupante para nós que estamos que já cinquentamos, vamos botar assim, a gente está no mercado, a gente já cinquentou, e eu vejo, assim, a nova geração nem não tem essa mentalidade.
A nova geração ela tem uma vertente que eu acho muito legal. Eles valorizam algumas coisas que a gente deixou de lado no início. Tecnologia, uma delas? Tecnologia, mas uma das coisas eu me valorizo primeiramente. A gente sempre pensou no amanhã. Você está falando da nossa geração de 50 anos, eu vou investir no amanhã. Então a gente trabalha o hoje para pensar em curtir o amanhã. Sim. Está errado? Não. A gente faz Eles planejamento. fazem o contrário, você está certo. Exatamente. Eles querem fazer o agora e o amanhã, vamos ver o que que vai acontecer. Eu acho que eu acho que nem um extremo nem outro. A gente trabalha agora, a gente faz as coisas pensando no amanhã para poder aproveitar. Mas a gente sabe que talvez no amanhã, trabalhando correto, eu vou ter uma condição sustentável para me segurar. Hoje em dia não, eles querem viver o hoje. Ponto. Eu vou viver o hoje, eu vou curtir. Mas como é que é amanhã? Amanhã deixa para ver o que A gente acontece. percebe isso nos próprios filhos da gente em casa, Exatamente. né, que, por exemplo, a gente ia para a escola, o pai levava, ou ia de ônibus, eles já vão de carro e quando não leva reclama. E quando não tem, não vive. A gente consegue viver como vivia antigamente. Eu não sei, você diz um manter um Não existia ar-condicionado. Exa Agora, se o cara se chegar não na sua tiver casa, ar-condicionado, tiver ar-condicionado, não tem ar-condicionado, não vamos chegar ao extremo, mas entendeu? vamos fazer Ou quando viaja, vai para casa de alguém, tipo, se casa de praia que não tem ar-condicionado, tem ar-condicionado. nós estamos num podcast aqui que via internet. Se você não tiver internet, hoje em dia é impressionante, você pode ter se não tiver internet, as coisas não funcionam. Cara, o bom livro, a boa conversa, eu não vou dizer que a internet ela é importante, ela é necessária, sim, mas as prioridades exatamente. Acho que a internet foi um avanço que a gente teve, mas de uma certa A gente forma perdeu a qualidade de você outras perdeu coisas. e você viveu a internet em vez de dar a possibilidade de você partir daqui para o além mundo, mas você consegue alcançar lugares sem sair de casa. Então, na grande verdade, você com a internet, o que que você criou um casulo, você se fecha, tem determinadas Você quer pessoas dizer que você pode ficar no mesmo lugar e visitar o mundo inteiro, só que nisso só que pela fica internet. exatamente, você perde uma das coisas que é a mais importante do mundo, o relacionamento interpessoal. Verdade. Eu acho que isso é o que preocupa. E nessa situação no meu próprio trajeto, eu vejo isso com os próprios filhos exatamente. Eu passei por uma dificuldade e tem uma frase que eu acho que eu mexo E com você é um respeito. cara que eu vejo assim, você atende todos os tipos de população, todos os tipos de Não, da clientes, mesma forma. né, e E você trata, você não cria diferenças, eu percebo isso em você, você tem essa coisa muito humana. E hoje eu sinto assim, será que os médicos do amanhã vão ser assim? Ou se eles vão ser porque eu tenho 3 gerações aqui, né, tem o pessoal mais velho, tem o meio termo e já tem os mais novos estão se formando e começando. E eu percebo que eles vão fazendo. vão. O que der, deu. E nessa condição, eu acho que é uma coisa interessante que tem que ter o vínculo. Eu acho que a melhor satisfação para o profissional, claro, tem a parte de remuneração, mas a melhor satisfação é o paciente chegar, doutor, o senhor me ajudou. Doutor, o senhor salvou minha vida. Doutor, obrigado pelo que você fez. E isso é a parte humanizada. Outra coisa que a gente fala, a gente tô com 30 anos de formado, esse mecanismo aqui é um mecanismo que, claro, faz uma projeção. Uhum. Mas é muito legal aquele também que um dia eu estava conversando com a minha Você empregada também é professor universitário, né, é, você também lidar com eles, né. de lidar e passar a experiência. E uma das coisas que eu estava falando, a minha secretária chegou para mim, uma colaboradora minha chegou para mim: "Doutor Marco, que legal". Eu falei: "O que que foi?". Eu estava no ônibus, eu estava vendo 2 senhoras conversando sobre um problema, acredito que era de doença hemorroidária, e ela perguntou assim: "Ó, vai no doutor Marcos Quintanilha", e ela ficou satisfeita, eu acho legal. Quer dizer, antes da mídia, você tinha a O boca a conversa de boca, boca a boca. indicação, As né, 2 são importantes. as A 2 são questão da a importantes. mídia ela te projeta, mas uma das coisas muito importantes que eu falo para muita gente é projeção, mas projeção solidificada. Você tem que ter uma base para isso. Eu posso chegar aqui na frente e oferecer uma série de coisas Mas chegar lá na hora e não vai. chegar na hora não fazer. Eu acho que promessas têm que ser promessas baseadas em estrutura, promessas baseadas em acertos e em capacidade profissional. Eu acho que hoje em dia eu demorei muito, estou entrando agora a nível de mídia, porque é uma necessidade de uma ferramenta. A gente não tinha essa necessidade Não tinha, anteriormente. não tinha, A gente trabalhava tinha. por indicação, era feliz, não sabia que era feliz, né, porque se eu sou do tempo que se eu tivesse que voltar atrás, eu voltaria. Porque eu acho que o tempo era melhor, era mais gostoso, a gente tinha mais contato com as pessoas tinham mais consideração pelo outro, respeito. E hoje as pessoas, elas chegam ou se aproximam às vezes de você por algum interesse,
com exceções, lógico, né? E tem pessoas que a gente quer tá com ela sempre, porque é uma pessoa tão do bem, que faz tão bem você estar ali com ela, que você não quer desperdiçar o tempo. E eu vejo hoje em dia na minha especialidade na Colopró, quer dizer, primeiro na formação. Eu tenho orgulho de ser professor da faculdade e tentar passar um pouco da minha experiência para os meus alunos. E eu falo uma coisa justamente sobre isso. Cuidado, eu acho que uma importância é, em qualquer especialidade, em qualquer profissão, se especialize. A demanda hoje em dia está cada vez maior. O mercado está cada vez mais saturado. E só vai conseguir vencer aquele que foi especialista. Uma vez eu estava discutindo com um conhecido, ele tem grande verdade. A palavra medíocre, as pessoas achavam que a palavra medíocre era uma coisa agressiva. Na verdade, não. A palavra medíocre ela significa que você é um ser mediano. Você não é diferenciado. E eu acho que é nisso que a gente tem que ter sempre uma meta. Eu quero ser um pouco a mais para que eu possa ser diferenciado. Mas, doutor Marcos, o que eu percebo em você como médico, né, e agora também como empresário já há algum tempo, né, bastante tempo, é que você tem uma coisa chamada humildade. E às vezes, né, eu mesmo, né, conheço há bastante tempo, não sabia que você tinha tanta especialização, né, tanto curso. Então, assim, você vê que a pessoa, ela quando tem essa característica de humildade, ela não fica querendo mostrar para os outros que ela tem, ela faz, entendeu? Se for botar, é a Então diferença aí da que existe a apresentação e diferença, execução. né? Você coloca em prática, você vai lá, estuda e coloca em prática, né? Porque essa questão, já fui presidente da Sociedade Regional de Coloprocto, eu participo inteiramente dos congressos, até eu fico satisfeito, como você fala, é muito orgulho você fazer parte de um Um grupo de movimento, ensino, né? exatamente. Você fazer parte de um grupo que tem a ideia de oferecer, formar opinião é legal. Uma das coisas que eu gosto muito, como próprio ser professor da faculdade, sabe? As Não é pessoas falam, financeiro, porque se fosse não, financeiro, você não não, estaria você não lá, estaria exatamente. Mas entendeu? era uma coisa legal quando eu pego, às vezes, hoje em dia, a gente vai ficando velho, e é uma coisa engraçada. Eu já pego agora os meus antigos alunos, professor, o senhor me deu aula, eu falei, pô, e aí, como é que. E é engraçado, não, eu agradeço, eu falei assim, bom, se você está me agradecendo, eu marquei a sua Uma vida coisa de com bom. uma coisa de bom, porque se eu tivesse feito alguma coisa ruim, com certeza você não falava. E isso é legal, exatamente. Não tenho, Fabiana, para dizer. Eu tenho vários currículos, eu tenho várias coisas, mas não é isso que, se eu botar um cartão de apresentação com várias coisas, primeiramente é o seguinte, as pessoas vão perder o tempo de ler tudo aquilo que eu tenho. Porque você, na verdade, e não adianta, eu posso ter o melhor dos currículos e não conseguir passar E não isso para as botar na pessoas. prática. Exatamente, exatamente. A intuito dos currículos, de todos esses cursos que eu faço, é no intuito de um aprimoramento meu. Eu quero sempre ser melhor. É o que eu tenho feito. O meu intuito é sempre ser melhor. Acho que até porque na vontade dizem uma coisa que as pessoas falam, existe uma coisa chamada ganância, depende como for. Se você tem vontade de querer ser melhor e não prejudicar ninguém, Tá tudo bem, tá tudo certo. também acho. E também dá para todo mundo. A gente não vai conseguir, nem você como médico, nem eu como contadora, ter todos os clientes da cidade. Não existe isso, Existe porque vai chegar a hora que se a gente fizer isso, a gente não vai conseguir nem atender mais nossos clientes. exatamente. E nessa questão eu concordo com você, porque quando eu tenho um grupo de amigos que trabalham comigo e acho que é muito legal. Existe uma coisa, isso foi falado para o John Nash. Isso é uma coisa que ele fala de gestão. Ele falava uma coisa bem interessante justamente por isso. É necessário dividir para poder conquistar. Então, eu não co se eu dividir com os meus Você amigos aumenta, profissionais, eu você aumento aumenta. exatamente. Eu prefiro ter amigos comigo, trabalhando comigo na nossa equipe, não falo nem minha equipe, na nossa equipe, que a gente vai conseguir atender muito mais do que eu sozinho. E isso muita gente acha difícil, exatamente. A demanda é cada vez mais. E se você está amparado por uma equipe que ela vai te dar estrutura, é o que eu falo, eu viajei semana passada para um congresso, mas a nossa equipe estava aqui. O meu Mas tá paciente, dando o mesmo atendimento. exatamente, o meu paciente ele tem que se sentir confortável, ele tem que se sentir seguro. E é isso que é importante, é justamente a demanda que a gente faz a nível de especialização, por que que a gente tem que sair? Porque eu tenho que me aprimorar, eu É tenho que necessário, aprender. faz parte do processo, né? Para não ficar retrógrado. Às vezes as pessoas se acomodam, e o acomodar é o ruim. E às vezes eu vou falar um pouco de mim nessa situação. Às vezes eu saio, mas eu me sinto culpada, tipo assim, meu negócio tá lá. Por mais que tenha outras pessoas que a gente esteja preparando, né? Aqui agora a gente está preparando 5 líderes, eu fico assim, meu Deus, será que os clientes estão sendo bem atendidos? Será que as coisas estão direitinho? Por quê?
a gente trabalha com pessoas, e esse trabalhar com pessoas, elas às vezes não são igual a gente. E aí a gente se culpa também, né. É no seu caso, porque a gente é muito a gente no que a gente faz, né. Então, fica uma coisa muito pessoal ali, quando você atende seu cliente, quando eu faço um estudo e eu quero falar com o cara o que que aconteceu, se é bom, se é ruim. Então eu acho que essa coisa é muito diferenciada. Por isso que eu falo que o mercado, né, eu concordo com você, quando a gente une força, a gente vai mais longe, e quando você divide, como você mesmo falou, ótimo esse exemplo, né, não só como professor, mas também como médico, você consegue chegar no objetivo final, que é realmente ter o seu cliente satisfeito, né, mas nem todo mundo pensa assim. E uma das coisas que eu sofro, quando um paciente a gente não consegue atingir aquele objetivo que você se propõe, eu fico chateado. Até porque que você se preocupa, a pessoa está investindo em você, ela acredita que você possa fazer, então eu acho que essa empatia é importante. A medicina não é uma ciência exata. Eu não posso chegar nunca para um paciente e dizer: "Vai dar isso", porque não vai. A medicina, ela é do como você age, de como você trata, e cada paciente é diferente um do Ela outro. pode te levar a determinados caminhos, né, que pode ser Exatamente. ótimos, como também pode não ser O ótimos. sucesso, o acerto, ele é sempre algo a alcançar. Mas você vai ter nesse meio caminho algumas intercorrências, algumas falhas. E como é que você faz na falha? Você Uhum. tem que se aprimorar mais ainda Pra para que chegar. você possa chegar lá. Eu acho que são nos erros que a gente aprende os acertos. E é por isso que a gente especializa, é por isso que eu aprendo. Hoje em dia, uma das coisas que é complicado também, a modernidade, ela trouxe para a gente uma coisa complicada. Trouxe falsas ideias. E tem pessoas que acreditam, isso que é o Muito. pior. Oferecer algo. Às vezes a pessoa: "Ah, Marco, mas você às vezes é retrógrado em algumas posições". Não. Se a Conservador, se a se a conservador, medicina é uma ciência que não é uma ciência exata, eu tenho que ter estatística que que comprove, né. comprove. Oferecer falsos tratamentos é muito perigoso. Até porque a pessoa ela É tá. vender uma coisa E mentirosa, o que que é né. pior, Fabiana? Nós não estamos vendendo um copo ou um papel, você está oferecendo uma coisa que a pessoa está querendo, saúde. E você não cumprir isso é complicado. A Uhum. medicina hoje em dia é muito cara. Hoje em dia, os avanços tecnológicos são Pra avanços. vocês estudarem também, o custo é alto, É alto. né, que eu percebo. E às vezes não tem essa valorização também do próprio mercado, vamos botar assim, né. Não tem. Infelizmente, E não. que é caro, a gente sabe disso, né. Infelizmente, não. Independente, por isso que você falou, independente do paciente do SUS ou não, a resposta ela tem que ter ser a satisfação do paciente, entendeu? E a gente da área, como o leque ele abre grande, eu faço colono, eu opero cirurgias orificiais, que é hemorroida, fissura e fístula, eu faço cirurgias de grande porte, de tumor. Quando a gente abre um leque muito grande, você tem que ter um cuidado muito grande também, entendeu? É como eu falou, eu gosto de tratar o meu paciente pela questão do nome dele, e não por fulano que tem isso ou que tem aquilo. Até porque, para passar confiança, essa pessoa acreditar naquilo que eu vou falar. Uhum. E o mais legal da vida, como falo, a internet ela veio algo para ajudar, mas da mesma forma que ela pode te erguer, ela pode te baixar. Sim. E é esse é o grande cuidado que a gente tem que ter. Eu falo para os meus alunos justamente isso. Aprendo, hoje em dia eles estão, eu estou com 30 anos de formado, e eu falo assim, cara, faça um planejamento. Seu planejamento é daqui para frente. Ah, professor, não dá não. Eu quero aproveitar agora, ganhar dinheiro, 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 para comprar todas as coisas que eu sempre quis, mas eu falei, só que você está fazendo uma condição insustentável. Você está brigando por uma coisa que, se você tiver uma estrutura, vai funcionar. Acho mesmo uma coisa interessante, eu vi uma propaganda uma vez da Coca-Cola, num curso de gestão. Por que que a Coca-Cola investe tanto na propaganda, já que ela é o refrigerante que mais vende no mundo inteiro? Porque ela está sempre fazendo propaganda. Isso é a mesma coisa, o avião quando ele está no ar, ele tem que continuar com o motor ligado, porque senão ele cai. E a gente tem que fazer isso na medicina, na nossa vida profissional. Você tem que estar sempre melhorando, porque Melhorando, senão. se atualizando, se reciclando, né, Exatamente, é o que eu falo para eles, façam coisas sustentáveis que um dia o que sucesso vai vai vir. mudar. A questão do reconhecimento e da valoração financeira, ela vem em consequência, mas você não tem que pensar nela como causa, porque senão você não estrutura. Você me fez lembrar uma coisa aqui interessantíssima. Na semana passada eu estava num curso, né, e aí, um estudante de contabilidade perguntou para um gestor de um escritório grande, o que que se faz para se ter sucesso mais rápido?
Eu ouvi aquela pergunta e falei assim: "Gente, eu não acredito". Aí o cara respondeu assim: "O que que você faz? Você trabalha bastante, como eu já tenho 40 anos de profissão, e o sucesso está vindo, não veio agora, vem gradativamente, porque é uma construção, não existe sucesso, pá, não é assim. É uma construção do dia a dia, do seu nome, do que você estuda, do que você se propõe a fazer, do atendimento que você acabou de falar humanizado, do acompanhamento do mercado, porque você tem concorrência, você tem pessoas trabalhando com você que influenciam no seu processo também, que pode ser ruim, pode ser bom, e que você tem que abrir o olho, mudar. Então são várias, ele quis dizer que são várias, eh como que a gente fala? Vários, coisas que vão influenciar no resultado do seu Tem que negócio. ter você tem que ter condições para você chegar. Não Não adianta você existe, ele falou: "Não existe faz fórmula mágica não para existe, você chegar não no existe. sucesso, não Existe existe isso". para chegar ao sucesso mais rápido, depende dos existem caminhos exclusos Aí ele falou, quase que ele falou assim: "Só vendendo droga". ou caminhos exclusos que a gente não sabe, é verdade. E uma das coisas que eu acho legal, Foi engraçado. eu gosto muito de Campos, gosto, não sou daqui, mas uma das coisas que a gente há um pouco tempo atrás, a gente conseguiu trazer para cá. E isso é uma das coisas que eu brigo aqui em Campos. Quando eu fui presidente da sociedade regional, a gente trouxe um curso de inovações. Nós operamos, tem uns 6 a 7 anos, 28 pacientes num dia só, trazendo todos os especialistas do Brasil, muitos especialistas do Brasil Olha que inteiro, interessante. para colocar numa cidade como Campos. Eu achei interessante Que que quando o maravilha. pessoal falou onde é, nunca tinha ouvido a Campos, falava de Campos por causa de petróleo, falava em Campos por causa da cana-de-açúcar, mas a gente conseguiu desenvolver uma ciência, uma tecnologia que faz fora do Brasil, faz fora do Brasil e faz fora no próprio Brasil. A gente conseguiu trazer essas tecnologias, é isso que a gente está brigando. Eu acho que Campos, hoje em dia, nós temos excelentes profissionais que estão se formando lá fora e trazendo isso para cá. E o nosso objetivo é sempre isso: ofertar Ampliar novidades esse e leque, né. qualidade. Exatamente. E para fechar, doutor Marcos, assim, qual a perspectiva do doutor Marcos, né? Eu sei que hoje você é um cara que atende na rede pública, na privada, tem sua clínica, né, que é a Gaster, atende lá, né? A gente vai deixar também o contato dele aqui, quem quiser fazer contato a gente coloca no YouTube. E também se tiver dúvidas, pergunta, a gente vai marcar o doutor Marcos, então o doutor Marcos também pode responder as pessoas que tiverem dúvidas, já Sem que esse assunto problema, é um tá assunto, né, aberto para que as isso. pessoas têm vergonha, uma coisa mais, né, assim, dessa forma. Mas o que que o doutor Marco, ele espera dentro da sua área, o que que você espera, né, e o que que você deixa de recado para as pessoas, né, que enxergam a sua área como um tabu, Tá bom. como uma vergonha, né. Vamos quebrar isso, né. Vou responder a sua pergunta de trás para frente. Não tenha tabu. Tabu na coloproctologia e na medicina pode custar uma vida. Então, se você faça sempre a prevenção. A colonoscopia é o exame de prevenção para quem quer evitar ter câncer de intestino. Então esse é o E primeiro mata, né. e mata, exatamente. Então não tenha tabu, porque se você tiver tabu, você pode estar aí botando em risco a sua vida. Segundo ponto em relação para mim, eu não me vejo aposentado. Eu tento Eu ia falar como empresário agora. não, não, eu não me vejo aposentado, eu me vejo hoje em dia tentando ficar mais sustentável, Mas você está ótimo para aposentar, entendeu? pode pensar nisso, meu irmão, Não, pode deixar, não, não. tem muita coisa É boa porque hoje aí. quando a gente gosta, as pessoas falam que eu sou workaholic. Eu gosto de trabalhar. A grande questão é que hoje em dia é que a gente tem a nossa condição física não obedece à nossa cabeça. Apesar de ter 55 anos de idade, eu tenho Ó, mas 60, vou te falar, hein, você deve estar dando banho em alguns garotões aí, hein. mas está difícil pelo seguinte, a cabeça ela tem 20, mas o corpo já não responde. Só muda de sofá ou de cama, e E fica no e é celular, entendeu. exatamente, e é essa a questão. Então eu não me vejo, até porque eu gosto do que eu faço. Então quando você gosta do que você faz, Fica melhor você ainda, fica melhor ainda, entendeu? verdade. Capacidade profissional, como você falou, aprendi muita coisa com você. Eu acho que todo mundo tem que ter gestão, principalmente gestão financeira. Eu acho que isso é importante, porque não adianta, quanto mais você trabalha, às vezes você tá Gasto pagando mais, você está perdendo tempo. E uma coisa que a gente vai ficando mais velho, vai vendo, tempo é uma coisa que você não volta mais. não volta, Então tá verdade. com a hora de a gente começar a ponderar justamente para isso. Tenho o intuito de tentar passar para os meus alunos aquilo que eu posso ter de melhor. E para os seus filhos, né, Entendeu? você tá vindo Tenho aí, né. eu tenho uma filhota que vai estar fazendo fez medicina, teve um filho que foi fazer engenharia, tá terminando, a minha filha já se formou, meu filho tá terminando engenharia, E ela vai e fazer eu quero que especialidade de quê? Já escolheu? eu não forcei, mas ela disse que vai fazer proctologia também.
Eu não acredito. apesar da minha esposa ser médica. Eu falei: Então já "Aí você tem já tem um um professor de legado". casa. Tem, Os 2 são médicos, mas né. aí é aquela coisa, eu não sei se é tão bom para ela, porque eu cobro mais dela. Eu acho Então ela vai ser que melhor ainda do que você, será? quero que Será? seja, eu quero que seja. Eu aprendi com meu pai uma frase, é o Ou seguinte: igual, né, porque não existe essa coisa tudo de melhor, eu né. acho que se ela tivesse se querer alcançar, sempre aprender mais, eu acho que é o seguinte, não tem limite. É O meu verdade. pai, se ela considera meu pai um bom profissional, eu quero estar junto, eu quero tentar fazer, e aquela coisa, ela pegou nossa vida num patamar. Eu acho que meu pai falava assim: "Meu filho, eu sou de uma família muito humilde". Ele falava assim: "Se você no final da sua vida, você se manter com as dificuldades que seu pai teve e você não ter valorizado todo aquele sacrifício que eu impus para você, eu posso dizer para você que no meio das coisas que você talvez poderia tentar um pouco mais". Então o recado que eu passo é: o nosso tudo no início de vida, que é o tudo do nosso pai, é um presságio de início da gente. A gente tem que sempre alcançar que eu quero sempre fazer jus a todo investimento que foi feito com a gente. E hoje eu falo, você hoje é um homem rico, rico de Cuidado com o sabedoria, que você rico fala, de porque sal também, cuidado com esse papo de rico que as pessoas vão levar no pé dele. Esses ricos não trabalham direto eu com falo porque você tem isso para si, entendeu? Não é riqueza financeira que eu falo, entendeu? Porque, você vê, assim, os cara, mal formou, já tem o nariz lá no teto, tipo assim, não dá não, confiança em ninguém, você tá entendendo? Então a sua maior riqueza é o que vem de dentro, o que você falou aí, que você faz com um coração, né. Eu acho, tenho certeza que se você vê alguém, né, um médico, eu acho, né, se eu fosse médica, eu não teria coragem, tipo assim, se uma pessoa pobre estivesse precisando, eu só atenderia se ele não tivesse o plano, eu não socorrer, entendeu o que eu tô querendo dizer? isso. E eu tenho certeza que você, se você passar na rua e ver alguém, você vai correr lá A e gente vai faz ajudar, a gente entendeu? faz SUS, eu faço SUS hoje em dia justamente por Então isso. Eu acho que é complicado, do que você falou, uma das coisas cruéis na vida é você criar dificuldade para ofertar facilidade. Isso é muito ruim. Você pegar justamente naquele momento de fragilidade e tentar se aproveitar. E uma vez, Serrano, meu filho, às vezes, a internet ela trouxe muito mais seus filhos, como os meus, como qualquer um mais novo, a informação, eles têm muito mais informação do que a gente na época. sim, Uma vez meu filho falou, conversando, uma conversa mais acalorada, claro, e ele falou assim: "Ah, mas eu acho que eu sei mais de coisas que você". Eu falei: "Prontamente, filho, mas tem uma coisa que você não vai ter. Eu tenho 30 anos a mais do que você, não tem, então eu tenho uma coisa chamada experiência de vida. Eu acho que é isso que faz a gente. A vida nos ensina muita coisa que não está escrito na não está literatura, não escrito está". no livro, você passa por ela, Exatamente. E foi são por aí que eu fui me experiências. aprimorando. É a minha experiência de vida que vai me transformar num médico melhor, numa pessoa melhor. E é isso que eu quero tentar passar para o meu E ter um paciente. equilíbrio de vida, né, você tem que ter um equilíbrio de vida, É. até para você estar bem para atender o seu paciente, né. Não, e justamente, eu esse é o meu objetivo. Eu acho que conquistei uma coisa importante, conquistei um nome, acho que hoje em dia alguém deve ser Todo mundo te conhece, doutor Marcos. não, não Esses dias eu existe. falei em um lugar aí, Não, doutor Marcos é meu cliente, é doutor Marcos Quintanilha. "Ah, doutor Marcos, conheço ele". isso é uma coisa legal para nós, É, porque às vezes perguntaram bem por que que eu fui fazer medicina, eu sou filho de dona de casa e serralheiro. Quando você é uma pessoa de origem humilde, você quer ser alguém, não financeiro, quer ser alguém. Eu acho que isso foi importante. Até porque quando você está dizendo que as pessoas conhecem, é legal. Eu peguei alguns episódios de alguma coisa que você no meio catedrático, no meio de ensino, "Ah, quem é fulano?", "Ah, fulano eu nunca ouvi falar". Isso pesa, entendeu? Isso aí você pô, você poderia ter feito mais, e eu tenho orgulho disso. "Ah, você já ouviu falar em Doutor Marcos?", "Sim", quer dizer que eu fiz uma condição sólida, e isso é que me você dá orgulho. chegou, entendeu? Eu quero dizer assim, é que a sua conta, hoje você chegou aonde você se propôs, no seu foco, no seu objetivo, né. Então eu acho assim, enquanto profissional, você está de parabéns, né, quero te dar os parabéns aqui, Eu e agradeço. tenho certeza que muita coisa boa ainda vai vir aí. Agora então, sabendo da sua filha na mesma especialidade, quem sabe uma clínica maior, né, gente? Quem sabe novidades aí para futuros clientes, né, para nova geração. Então, assim, eu acho que se misturar isso daí, o pai e a filha, eu acho que vai sair coisas boas, eu acho que eu tenho certeza disso. E eu acho que o futuro está aí para a gente viver ele, eu acho que você vai poder passar isso de uma forma bem, assim, como que eu vou te dizer, proveitosa para ela, né. E se ela souber, aproveitar ou tirar proveito disso, ah, meu amigo, ela vai voar, não vai nem
entendeu? Isso eu tenho certeza. Então eu quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente, né, essa experiência que foi uma experiência que é possível acreditar num sonho. O doutor Marcos é de como ele mesmo falou, de família humilde, correu atrás, fez a faculdade com crédito educativo, chegou, é um ótimo profissional. Hoje ele tem uma pessoa que tem propriedade, né, é um cirurgião, é um especialista do que ele faz. Então isso mostra pra gente que quando a gente quer e que a gente tem um propósito, a gente chega. Né, não importa. E às vezes as pessoas que têm não valorizam isso, e a gente valoriza isso porque a gente Demais. sabe A a importância que isso importância de ter chegado, né. Eu tenho muito orgulho de não tê-lo só como cliente, como também amigo, porque sinto orgulho de saber que ele é essa pessoa que você liga, não tem hora. Às vezes, vou ligar essa hora. Ligo, ele atende. Isso não tem preço. Tem gente que desliga o telefone, nem atende o cara, entendeu. Então, assim, isso em você é uma qualidade, assim, que pra mim não tem preço. Então são coisas da vida mesmo. eu quero agradecer a você, quero agradecer a todo mundo, aos próprios patrocinadores. É uma oportunidade, de uma oportunidade Conhecer de quem é conhecer Marcos quem é a Marcos Quintanilha, né, Quintanilha. quem é Marcos Às Quintanilha. vezes é o seguinte, chifre de cavalo, algumas coisas. Existe o Marcos Quintanilha, tá aqui, o Marcos Quintanilha sou eu. Não tenho hábito, estou comentando nesse mundo agora da mídia. Mas uma coisa mais importante, e Mas as por pessoas agradecer precisam conhecer o seu é, da onde você exatamente, veio, onde você exatamente. chegou, como chegou, né. Eu acho que isso é muito legal, agradecer pela oportunidade, eu acho que aqui passou um pouco da experiência de vida, mas se eu pudesse deixar um recado para todos você pode ser bom e melhor naquilo que você faz, desde que você se dedique. Eu acho que é importante, a gente não pode perder determinadas virtudes, amigos, família e você ser bom naquilo que você faz. E Eu respeito ao acho e próximo, completo. respeito ao próximo principalmente. As pessoas quando a gente lidar com alguma coisa, principalmente na nossa área que é específica da saúde, você lidar com fragilidade de pessoas. E você tem que tentar ofertar o seu melhor, Que foi porque o que você falou primeiro nessa entrevista de hoje, que você falou: as pessoas estão esquecendo do ser humano. e é isso que a gente vai valorizar. Eu quero agradecer a vocês novamente pela oportunidade, tá, e as pessoas que quiserem, tiveram alguma dificuldade, realmente pode Pode pegar, vai botar botar perguntinha lá que a pode gente vai botar marcar pergunta. ele, tá, gente? Na medida do possível que eu puder ajudar, vocês podem contar. Eu não me tive muitos sintomas de patologia, porque a gente está pensando mais falar quando você fala em patologias, leva muito para um lado de consulta, e eu acho que é individual para cada pessoa, Sim, porque sim. cada sintoma o Google é o melhor recurso que você tem para nível de pesquisa, mas cada pessoa é diferente da outra, então uma coisa que serve para um, não Não serve serve para para outro, outra. Perfeito. tá bom? Doutor Marcos, muito Eu que obrigada. agradeço Deus a vocês. abençoe você, sua família, nessa sua caminhada. E se Deus quiser, em breve, né, você tem aí já um legado que está vindo, né? Já vai pegar uma coisa, já meio caminho andado, como eu te falei, que se souber aproveitar, vai voar, né? E até nosso próximo episódio. Agradecer nossos patrocinadores, que é a Unitar Comunicação, ao Cicobi Fluminense, ao Terceiro Setor, e dizer que é um prazer trazer novidades para vocês, né, e que em breve nós teremos novos assuntos, como a gente sabe que tem várias pessoas que ficam esperando nossas novidades. Tchau, gente. Boa Obrigado tarde. novamente, tá bom?